da imagem. Então tá, agora estamos ao vivo e em definitivo, como diria o Galvão Bueno. Finalmente conseguimos nos conectar, porque temos agora 7 pessoas que estão assistindo de casa, né? Pessoas que não podem vir e normalmente a gente transmite, tá? Temos um minutinho ainda. E eu queria agradecer a adesão de todos, a ideia de vir de rosa, né, gente? Que coisa bonita ver todo mundo com roupa rosa, nem que seja um detalhezinho, né, Alice? Porque a ideia hoje é reverenciar e reconhecer a importância da mulher na construção do movimento espírita. E esta casa aqui, dos 31 fundadores, 7 eram homens, 24 mulheres, dos 31, 24 fundadores são mulheres. E só isso já revela, né, o tamanho, a grandeza dessas mulheres que até hoje estão aqui, né? A Yara ainda hoje nos presenteou e se torna ainda mais importante essa presença feminina por causa do detalhe, né, gente? Cada uma das mulheres que chegou hoje recebeu um númerozinho. Depois da palestra, depois dos passos, nós teremos o sorteio de um presente que a Yara carinhosamente fez para nós. Mas agora, neste momento, já temos a presença aqui feminina da nossa palestrante, que vai nos falar justamente sobre isso, a importância da mulher dentro do movimento espírita. E assim, pedimos ao bom Deus e a Jesus que ampare a nossa irmã, para que todos possamos sair daqui com cada vez mais esclarecimento, cada vez mais consolação também em relação às provas que cada uma de nós vivemos, Senhor. Que possamos também tocar os corações dos homens no sentido de sempre, sempre respeitar a presença feminina como um ser humano, como uma pessoa, como um espírito eterno, Senhor. E que assim seja. Helena Bertoldo, vem de Canoas, né, Helena? Nos presentear hoje com a sua fala. Que bom Deus te proteja, Helena. Oi? Multimídia dela. Ai, desculpa. Era isso que você estava falando, eu não tinha entendido. Não, eu esqueci completamente. Vamos embora. Completamente, sem problemas. Desculpa. A Helena faz Não, de tudo bem. Pessoal, eu peço desculpas. O João tinha me mandado uma mensagem ontem pedindo que eu instalasse o projetor aqui. E eu apaguei da mente, me envolvi com a organização ali do cenário para que a gente tivesse um espaço de fotografia. Hoje também temos depois reunião com os pais para evangelização e acreditamos que isso não vai prejudicar o brilhantismo do teu trabalho, tá, Helena? Não tem problema. Já é tudo comigo, João. Tá. Tudo bem, já começo assim, nesse momento? A gente precisa falar aqui em cima? Sim. Onde tu te sentir melhor? A casa é nossa. Sente melhor. Eu me sinto melhor lá embaixo. Então. Tem até um telefone aqui me filmando, você está Ah, gravando? tem dois. melhor ficar aí. Melhor do que cair mesmo. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa, certo? E que possamos juntos dialogar sobre o conhecimento espírita, certo?
A gente não tem slide, mas tem a palavra. A gente não tem o rascunho, mas tem a palavra, né? Então os senhores só vão ficar sem ver as imagens das mulheres espíritas que se destacaram na doutrina dos espíritos. Nós vamos começar dialogando que Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, ele traz a questão da igualdade entre homem e mulher. São iguais perante Deus, né? A gente sabe que na questão da sexualidade, as almas transitam nos processos reencarnatórios, ora reencarnando em corpos femininos e ora reencarnando em corpos masculinos. Se hoje, nessa encarnação, nós temos um corpo masculino, então nesse dia 8, Dia Internacional da Mulher, que iniciou em 1857, né, com a insatisfação de mulheres numa fábrica em Nova York, porque elas ganhavam em torno de 1/3 do salário dos homens. Elas trabalhavam 16 horas por dia. Elas não eram respeitadas no seu trabalho. Então elas fizeram uma espécie de passeata de revolução e tomaram a fábrica num dia de expediente. Era em torno de 130. Então elas foram fechadas dentro da fábrica e alguém ateou fogo na fábrica. Então desencarnaram 130 mulheres nesse processo de reivindicar. E só anos depois que a Organização das Nações Unidas declarou esse dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. No movimento espírita, nós temos muitas mulheres que se destacam e trabalharam para que a doutrina fosse adiante. A gente tem as que a história e a literatura espírita fala, certo? Mas a gente vai conversar com 10 mulheres aqui que podem dizer o seu nome, que também estão hoje contribuindo para a doutrina espírita. Eu vou começar com aquela moça lá de casaco rosa e jeans. Qual é o seu nome? Adria, né? Então, e você, de casaquinho branco? Débora. E você? Patrícia, essas crianças? Patrícia. E você aqui, ó, bem na minha direção, que tem uma blusinha estampada, uma sandalinha brilhosa. Qual é o seu nome? Eliane. E a moça da blusa rosa? Patrícia. Alice. Juliana. Então, além das mulheres que a história traz sobre a doutrina espírita, Joana de Ângeles, Meimei, Zilda Gama, Amélia Rodrigues e também Amélie, como é que é o sobrenome dela, Adria? Me ajuda, esposa de Kardec? Não ouvi, mas tudo bem. A Amélie Baudet, é isso, né? Que colaborou intensamente com a doutrina espírita. Tanto as mulheres como os homens exercem um papel para o progresso do espiritismo. E Deus legou à ala feminina a sensibilidade da maternidade. Hoje se vive num contexto social que não é geral, mas os números alarmam de um índice muito grande de feminicídio, violência contra a mulher. Então, nós queremos hoje, no Dia Internacional da Mulher, falar aos homens, pais e também às mulheres mães, no processo educativo do espírito.
A espiritualidade da codificação respondeu a Kardec que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Então todos nós nesta sala somos espíritos usando temporariamente um corpo de carne. E quando Allan Kardec pergunta para a espiritualidade qual é o motivo do espírito passar pela infância, os benfeitores dizem o seguinte: reencarnando para se aperfeiçoar, o espírito é mais suscetível ao processo educativo no período infantil. E Emmanuel, na obra Religião dos Espíritos, ele diz que do pré-reencarnatório até mais ou menos os 7 anos de vida, quando a criança nasce, esse espírito passa por 3.000 dias de sono induzido ou hipnose terapêutica, onde a memória passada é parcialmente adormecida, para que nós pais, nós mães, possamos semear no solo desse coração infantil as diretrizes da boa educação, para que a gente possa reaproximar essa criança de Deus. Eu vou pedir se alguém me consegue um lencinho de papel, certo? Então, no Dia Internacional da Mulher, qual é o nosso papel? Maternidade e paternidade. Educar com exemplo, com base no modelo Jesus. Nossos filhos não são nossos, obrigada, nossos filhos são espíritos que Deus colocou à nossa guarda, para que nós pudéssemos reaproximar essa criança de Deus, mostrar para ela um caminho positivo, um caminho de amor, um caminho de verdade, um caminho de virtude. E Bezerra de Menezes, na obra Separata do Reformador, que é um livrinho pequeno que o pessoal do AIGE conhece, né, Ádia? Ele coloca assim, ó, que muitos de nós pais se preocupam mais com adquirir os bens materiais do que cuidar da nossa prole. Espera aí, Helena, a gente precisa morar, a gente precisa comer, a gente precisa se alimentar. Sim, são os bens da terra que todos nós precisamos. Eu preciso, você precisa, mas nós somos usufrutuários. Qual é o ponto mais importante de um lar, meus amigos? A educação da moralidade. O casal se educa moralmente entre si, na renúncia, no respeito. E os filhos são tenros rebentos, porque eles renascem com o esquecimento do passado, quando nós também, quando éramos crianças, esquecemos. Compete ao pai, compete à mãe, compete à pessoa que cuida da criança, orientá-la no bom sentido. Quando se fala, no contexto social de agora, em feminicídio, é preciso lembrar que nós estamos numa época de transição e nem todos os lares existem isso. Alguns deles acontece isso, onde esse homem aprendeu a ser violento, onde esse homem aprendeu a desrespeitar as mulheres e achar que elas são objeto. Quando eu falo esse homem, eu estou falando para mim mulher também, porque eu nasci num lar. Então a educação é a chave do progresso. Se a criança está dentro de 4 paredes, onde o pai xinga, a mãe xinga, os mais velhos desrespeitam, muitas vezes a ala masculina
da família no silêncio, abusa sexualmente desta criança, naquele período que ela precisava ser florzinha cuidada, florzinha amada, florzinha acarinhada, o que vai crescer no coração dessa alma? A gente não precisa ser expert em nada. Mágoa, revolta, tristeza. E onde isso vai desaguar? No mundo. E principalmente na ala feminina. Então, o lar é um espaço onde a família pode começar a destituir, a desatrelar os laços de feminicídio. Amigos, tem uma coisa que a Helena precisa aprender, é respeitar o outro, certo? E no contexto de violência, a mulher se torna uma criatura fragilizada e muitas vezes não tem força de reação positiva e amorosa. Tem lei, tem proteção. E antes dessa lei, dessa proteção, tem os liames que ligaram essas almas. Esse homem, essa mulher, essas crianças, nós não nascemos por acaso na nossa casinha. Você gosta da sua casinha, né? Isso é bom sair e voltar para lá, né? A casa da gente é tudo de bom. Quando tem amor, quando tem respeito. Não precisa ser um lar rico. Não precisa ser um lar farto. Os senhores assistiram o nosso lar, certo? Quem assistiu o nosso lar? 2, os mensageiros. Olha, quem não viu, vá ver, é muito bom. Eu assisti e só não botei as minhas barbas de molho porque eu não tenho barba. Porque ali se ensina tudo que se precisa fazer no lar. E não está só no cinema. Acredito que aqui na biblioteca do SEAC tem os mensageiros, tem a coleção André Luiz, que começa em nosso lar e termina em A Vida Continua. Amigos, por que a gente traz isso? Para falar assim da importância de nós nos reunirmos em família, da importância de nós amarmos uns aos outros e aproveitar a oportunidade de renascer num lar. Aproveitar as possíveis ou grande escassez em que a gente vive. Às vezes escassez de diálogo, escassez de respeito, escassez de atenção e muitas vezes escassez de um pão à mesa. Quem assistiu o nosso lar percebeu que Isabel, viúva de Isidoro, era uma mulher muito pobre. E na narrativa de André, muitas vezes eles faziam apenas uma refeição por dia, mas eles se amavam, eles se respeitavam. Tanto é que os mensageiros do mundo maior que descem à terra fazem de base o lar de Isabel, viúva de Isidoro. Então, voltando para a criança e para a família. E qual seria o nosso papel de pai, né? De mãe? E Kardec pergunta para os espíritos: pode-se considerar a paternidade uma missão? E os espíritos respondem para ele: é muito mais do que uma missão. É um dever, é uma obrigação moral de cada pai e cada mãe cuidar dessa alma que Deus colocou à sua guarda e reaproximá-la de Deus. Então, falei nas mulheres, mas vejo homens aqui, que a gente pode ter certeza que são pais dedicados.
esposos respeitosos, e muitas vezes a gente não é ainda, mas está a caminho, buscando ser. Isso é muito positivo. Então, é nesse núcleo mais próximo que a humanidade se desenvolve. Lembra que nós tínhamos a época dos hippies, lembram? Então, todas as gerações, elas partem de um lar. E toda desagregação social, toda agressão à sociedade ou às pessoas, elas nasceram sob um teto em situações dolorosas, situações sem exemplo, situações sem carinho. Tivemos um menino na rede escolar, meu Deus, era tudo de bom. Se tem uma prof aqui, a gente não conseguia tocar aquele coração. E a gente sabia que não era ele, era nós que não conseguia tocar. Meu filho, o de matemática, meu filho, a de educação física, meu filho. E um dia ele disse, no intervalo de recreio, estávamos 3 grupos de professores perguntando: professores, eu sei que eu incomodo vocês. Eu só quero dizer uma coisa, não é nem para me defender. Eu chego em casa, o meu pai manda eu sentar numa cadeira no meio da cozinha e esbofeteia meu rosto e não diz por quê. Gente, onde ele fazia essa catarse? Nos colegas, brigava, machucava. A gente não sabia como era a família, mas uma certeza a gente tinha: faltou diálogo, faltou compreensão. E muitas vezes a gente diz assim, os pais do passado eram rústicos, eram assertivos, às vezes eram até um pouco violentos. Foi a maneira de relação que eles aprenderam no lar do nosso bisavô, tataravô. Mas depois vocês observam que vai afinando, né? Os nossos pais já são mais leves e nós vamos ser pais e mães mais leves. As mulheres, na doutrina espírita, além de fornecer um corpo para nós renascermos, e esse corpo tem a participação do pai e da mãe, e elas também colaboram nesse lar com a sensibilidade, com a presença. E muitas vezes, companheiros, a gente lê na obra espírita, às vezes a gente se habitua com o desamor. E nunca deveremos nos habituar com o desamor. Por mais dolorosos que sejam as nossas trilhas e as nossas vidas, a meta é buscar o amor, é buscar o carinho. E muitas vezes nós, mãe, nessa relação do lar, onde há violência, onde há desrespeito, às vezes nós descuidemos da nossa sementeira. Às vezes nós descuidemos de trazer uma espiritualidade para o lar através do evangelho no lar, da prece matinal, na leitura. Quando a alma agride, vamos dizer que agora eu agrida o João, eu estou doente, falta algo em mim. Então, onde está a cura de tudo isso? No amor. E muitas vezes a gente precisa de bisturi, precisa de terapia, que a coisa já se alastrou e começou a fazer mal à casa física. E Allan Kardec pergunta: qual seria para a humanidade o relaxamento dos laços de família? Qual seria para a humanidade quando nós mães não cuidássemos do lar, nem do companheiro, nem da prole,
nem da higiene espiritual e nem da higiene moral. E a mesma coisa, nós pais não cuidássemos da companheira, da prole e da higiene espiritual. Os espíritos dizem para Kardec uma frase muito curta: uma recrudescência ao egoísmo. O verbo recrudescer, ele quer dizer crescer, se tornar maior. Eu tenho 5 minutos, né? Já estou aqui no cuidadinho. Então, o que a gente pode fazer quando nós não podemos, estamos fracos, impossibilitados? A gente vai no armazém da força, no armazém da saúde, na farmácia da vida. Onde é o armazém da força? Deus, a prece. E a farmácia da vida que contém todos os remédios, o Evangelho de Jesus de Nazaré. Então a importância da gente orar, em meio às dores do lar, nós não estamos sozinhos. E uma coisa muito importante, nós não estamos por acaso nesse lar. Existem vínculos, nós nos devemos uns aos outros e nos reunimos ali para acertar. Por isso é importante que a gente se alie a excelentes adversários. Não está se falando aqui nem em partido, nem em política, mas se aliar à força do amor. Jesus. Será que Jesus é a força do amor? O que você acha? Certeza? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o médico das almas, e os fracos, os sofredores, os perseguidos são meus filhos prediletos. A minha paz vos dou, eu não vou lá dou como dá o mundo. Creia em mim, confie, espere. Então, para fechar, eu não tenho como deixar uma receitinha. Ela ficou no pendrive, aquele que a gente não tem multimídia para falar, que a gente não mostrou as fotos, né? Não é nem represália, estou muito feliz, João, por estarmos juntos aqui conversando. E qual é a receita? A gente tem que pôr amor dentro de casa, gente. A casa que não tem amor, ela não tem base. Não tem problema se a gente não ama, viu? Mas é muito grave se a gente não procurar aprender a amar. E como a gente vai aprender a amar? Eu cheguei aqui, eu fui recebida com amor. Estava o João, a Ádia me acolheu na entrada. E eu vi que os pais entravam com as crianças, com os jovens. E havia um sorriso de cumplicidade no rosto da Ádia e no rosto daquela criança. Isso é amor. Levar os filhos à evangelização, assistir palestras públicas doutrinárias, ler as obras espíritas, fazer o evangelho no lar, ir assistir Nosso Lar com o lencinho no bolso. Será que o filme é bom? Buscar essa proximidade com Deus. E o Chico Xavier, muito sábio, dizia: o bem que você fizer, por pequeno que ele seja, ele funcionará como advogado teu em toda parte. Então a importância. A biblioteca fica à esquerda, à direita, na frente. Na frente. É aqui? Certo? Na saída, vou deixar um tema de casa para vocês, porque eu vou fazer também, né? À esquerda,
Quando sair, deem uma namorada naqueles livros da esquerda. Eles são cheios de luz, tem conselhos, tem receitas, tem consolo. E no Face, nas mídias sociais, tem uma propaganda de livro que eu amo muito. Quem não lê, mal vê, me ajuda aí, mal ouve, mal fala, mal escreve. O livro é um ponto de luz. E sem querer nos assustar, a vida é uma breve passagem. É preciso amealhar a mala do amor enquanto estamos a caminho, buscando. Enquanto os senhores estão sentados assim, me olhando com os olhinhos desconfiados, alguns sorrindo, o mundo espiritual está aqui. Desde que vocês entraram pela porta do SEAC, a espiritualidade benfeitora designou um espírito benfeitor para acompanhar cada um. E está junto do psiquismo ali, projetando luz, apaziguando os corações. E outros que vieram conosco não puderam nem entrar, porque essa casa é um ponto de luz. Eles ficam lá fora. 2 temas de casa: dar uma namoradinha na biblioteca quando passar e se encorajar. Empresta livro, João? Semana que vem eu vou pegar um livro emprestado. E o desafio maior: quando saírem no portão, alguns pegam para a esquerda, alguns pegam para a direita, outros pegam para a esquerda. Como eu vou para Canoas, eu vou pegar para a esquerda, né? Isso. Não deixe que os espíritos que chegaram conosco, atrelado ao nosso psiquismo de dor, de tristeza, de desânimo, de mágoa, não nos vejam sair. Alguns ficam esperando até de madrugada. A Helena entrou e eles não me percebem. Claro, eu saí de uma doutrinária com o coração cheio de esperança. O meu vibratório é iluminado. Eles não vão me ver passar. O ideal é que a gente saia de uma reunião pública e que eles não nos percebam. Mas coitados, ficaram abandonados. Não. Quando o João fecha, a Ádia dá boa noite, tchau, vê se tudo fechado, apaga as luzes, o mundo espiritual traz esses espíritos que não puderam entrar para dentro. E vão conversar com eles, orientá-lo. Alguns ficam até acondicionados aqui no ambiente da reunião mediúnica. Mas Helena, quem é que te disse isso? Sueli Caldas Schubert, no livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Meus irmãos e minhas irmãs, muita paz em nossos corações. Acreditem, as horas difíceis vão passar. E que possamos colher os aprendizados dela. E que essas dores possam, no dia seguinte, levantar um pouco o véu da nossa distração ou do nosso distanciamento. E que sejamos felizes, e que nos abracemos, e que nos aproximemos um do outro. Eu não falei nada para o Joãozinho, mas se tiver casal na plateia e quiserem se abraçar, a espiritualidade gosta muito. Eu vou dar o meu abraço nessa irmã aqui. Ninguém vai se abraçar. Ok, que coisa boa, né? Pode ter certeza que os que não levantaram abraçaram em pensamento, porque às vezes a gente é meio tímido, né? A irmã pediu para mim fazer a prece, então vamos orar.
Vamos fechar os nossos olhos e vamos imaginar Jesus caminhando em nossa direção. Não estamos vendo a Sulheta, mas estamos sentindo. E quando essa energia estiver bem intensa, vamos olhar para o Mestre. Ele nos sorri com uma compreensão imensa e vamos falar com ele mentalmente. Jesus amado, queremos te agradecer por todo o amparo que tu tem nos dado ao longo de nossas vidas. Quando reclamamos das dores, observamos apenas uma marca de pés na areia e sabemos que são os teus, Senhor, porque tu nos carrega no colo nas horas de dores e de sofrimento. Obrigado, Jesus, por nos envolver no teu amor. Derrama a tua bênção sobre a humanidade inteira, sobre os nossos irmãos que sofrem, sobre os lares em conflitos, sobre as zonas de guerra. Envolve todos os trabalhadores desta casa, desta União Municipal e deste Conselho Regional. E queremos pedir também, Jesus, nos dê a força de vencer o nosso desânimo. Fortalece a nossa coragem para que cada minuto da vida possamos andar com os passos melhores, com mais amorosidade. Perdoa ainda a nossa falta de virtudes e ajuda-nos a sermos homens, mulheres, crianças melhores. Que a tua paz nos abençoe e nos conduza no retorno aos nossos lares e às nossas lides em segurança. Que assim seja. Dá até vergonha de vir falar depois. Ainda bem que eu não